Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer estar novamente com todos os irmãos para falar um pouco acerca da palavra de Deus. Desta feita, começando o nosso segundo trimestre de 2021, uma lição que tem por título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Eu quero convidar você a participar comigo mais uma vez desse trimestre que será maravilhoso, para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike, faça os seus comentários, para que você seja cada vez mais participativo e possa receber também as notificações sobre as novidades do canal. Está na sua tela também um código QR Code que você pode usar como ferramenta caso queira ser um semeador desse ministério. Se você quiser contribuir financeiramente com o canal Dia com Deus, na descrição do vídeo tem todos os passos, ou então através do QR Code que já direciona para uma conta bancária, onde você pode fazer o depósito. Sem mais delongas, eu quero começar com você, como que de praxe. Eu projeto na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar. Vá marcando, destacando, dê um print. Se você também está com seu exemplar bíblico em mãos, fique atento para as referências que serão citadas, para que você possa ir acompanhando e venha servir de complemento para o seu aprendizado. O comentarista da nossa lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, e hoje iremos falar sobre a lição de número 1, que nos fala sobre "E deu dons aos homens". Vem comigo para essa aula, será muito proveitoso para a glória de Deus. O textuário da lição está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 8, e nos diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática nos diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, nos fala sobre a diversidade de dons, os dons e a unidade da igreja, a concessão dos dons, membros do corpo de Cristo, procurai com zelo os melhores dons. Os dons são para aperfeiçoar os santos. Eu sempre recomendo que você possa utilizar dessa leitura diária como seu devocional, para que você tenha contato com a Bíblia Sagrada, principalmente relacionada ao tema da lição. Faça do seu devocional, será muito edificante para a sua vida. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 3 a 8, 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4 ao 7, e esses textos nos falam acerca dos dons. Vamos começar por Romanos. O que é que o texto nos diz? Vamos lá. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 a seguir. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for
útil. Perceba que texto maravilhoso sobre o qual iremos refletir nessa lição. Os hinos sugeridos são 5, 24 e 239 da harpa cristã. O objetivo geral é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja, enquanto que os específicos são declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos, analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais e informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Iremos nos ater a esses objetivos. Como introdução, temos aqui uma orientação que está descrita na Bíblia de Estudo Pentecostal e define os dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre, iremos analisar os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Cristo a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que chegue à unidade da fé. Os dons são atuais e bíblicos. O tópico 1 nos fala sobre os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos, concedidos a um grupo específico de pessoas. Porque sabemos, nós que estudamos a Bíblia, que os dons espirituais e as manifestações do Espírito Santo estavam restritas a um grupo de pessoas, a saber, reis, sacerdotes e profetas. Portanto, no Antigo Testamento, esse grupo era quem recebia o Espírito Santo e poderia ser canal para uso dos seus dons. Já no Novo Testamento, percebamos que os dons aparecem com diversos significados e se relacionam ao verbo didome. Esse verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Os dons espirituais no Novo Testamento, podemos observar que eles se tornaram disponíveis para a igreja e para todos aqueles que creem em Jesus e passam a fazer parte do seu reino. O profeta Joel, no capítulo 2, verso 28 do seu livro, prenunciou o derramamento do Espírito, que veio se cumprir no dia de Pentecostes, registrados no livro de Atos, capítulo 2. E a partir de então, vemos as pessoas que receberam o enchimento, o batismo no Espírito Santo, serem usadas como canal de Deus para a manifestação também dos dons espirituais. Os dons que são do Espírito, mas que se manifestam na vida de cada um crente para o que for útil. Os dons também são uma dádiva para a igreja. Esse assunto na lição está dividido em 3 categorias de forma didática, porque os dons que o apóstolo Paulo explicitou na Bíblia são dons que têm cunho exemplificativo e não taxativo. Então, Paulo não quis ali de forma alguma esgotar os dons do Espírito, até porque o Espírito não há limitação. No Espírito não há limitação. Mas Paulo citou alguns dons que ele considerou importantes para o exercício da igreja, o exercício do ministério, o exercício da propagação do Evangelho do Reino. Então, vamos falar sobre dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Essa será a nossa divisão. Então, conforme encontramos na carta de Paulo aos Romanos, que nos fala sobre os dons de serviço, em 1 Coríntios, que nos fala sobre dons espirituais, e em Efésios, que nos fala sobre dons ministeriais. Podemos observar que Paulo tinha uma preocupação em encorajar os irmãos, confortá-los através da palavra para promover a edificação da Igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo através
dos dons. O tópico 2 nos fala especificamente dessas categorias que foram listadas didaticamente para facilitar o nosso aprendizado. Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Os dons listados lá em Romanos capítulo 12 são os conhecidos como dons de serviço, onde o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como os membros do corpo dependem uns dos outros, assim também a igreja que necessita do trabalho de cada irmão em comunhão com Cristo. Por isso, essa categoria de dons traz essa ideia de comunhão. Pois quando estamos falando em serviço, falamos em alguém que se dedica ao trabalho em conjunto. Paulo fala lá sobre ministério, que é um ofício diaconal, fala sobre exortação relacionada ao encorajamento, fala sobre repartir, presidir, exercer misericórdia. Então note que esses dons estão relacionados. Portanto, se temos um dom, se eu tenho um dom e você tem um dom, devemos usá-lo em benefício da Igreja de Cristo. Voltemos à leitura bíblica. Veja aqui, Romanos capítulo 12, quando Paulo lista a partir do verso 6. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja edificação, ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então essa é a lista que o apóstolo Paulo citou, relacionada ao serviço cristão ou aos dons de serviço. Falando agora sobre dons espirituais, lembrando que o objetivo desta primeira aula não é esgotar o assunto dons espirituais e nem falar detalhadamente de cada um dos dons, mas tratar sobre um rol exemplificativo que o apóstolo Paulo trouxe, dividindo em 3 categorias, que são os dons de serviço, espirituais e ministeriais, para facilitar a nossa compreensão acerca do assunto. Então vejamos o subtópico de número 2. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Nós podemos ainda dentro desse rol exemplificativo fazer também uma outra segmentação, que são os dons de elocução, os dons de revelação e os dons de poder. Mas vamos deixar isso para uma próxima aula. Apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isso é uma categoria particular da experiência religiosa do crente. O apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais, porque a igreja de Corinto era uma igreja mal resolvida em relação aos dons. Uma igreja imatura, uma igreja que tinha pessoas oriundas de vários credos religiosos, até envolvidos com religiões de mistério, que tinham manifestações consideradas espirituais, experiências místicas duvidosas. E Paulo precisou ensinar os irmãos de Corinto para que eles tivessem, à luz da palavra de Deus, um conhecimento adequado, equilibrado a respeito dos dons espirituais para que a igreja fosse edificada. E a Bíblia é a melhor fonte, porque ela traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. Se há alguma distorção nessa esfera, elas acontecem pelo fato de alguns líderes ou algumas igrejas não se preocuparem em ensinarem de forma correta o que a Bíblia fala a respeito desse assunto.
Então é muito importante que possamos nos debruçar acerca do que a Bíblia diz sobre os dons espirituais. Porque o ensino equivocado contribui para o surgimento de fanatismo religioso, corrupção doutrinária, movimentos estranhos e muitas outras heresias. E o nosso objetivo, quando ensinamos acerca de qualquer assunto bíblico, é fazer com que os irmãos se tornem maduros na fé a ponto de fazerem apologia à doutrina bíblica. Um outro aspecto são os dons ministeriais. O apóstolo Paulo nos fala lá na carta aos Efésios acerca dos dons ministeriais. Efésios capítulo 4. Me permita apresentar na tela esse texto para que você possa acompanhar. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 4, que nos fala acerca dos dons ministeriais. Vamos lá. A partir do verso 11, vou projetar na tela para que você possa acompanhar. Essa tradução que eu estou usando é a NVI, Nova Versão Internacional. Nos diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então guarde esse texto de Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, que nos fala acerca dos dons ministeriais. Olha que interessante. Os propósitos do Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma das nossas fontes de estudo também, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo lugar, promover o crescimento da igreja local. E, em terceiro lugar, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Guarde isso. Capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, promover o crescimento da igreja local e desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. E o ensino no Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica do serviço, jamais à perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. É importante destacar isso porque a estrutura do Antigo Testamento era ritualística, pois servia de molde, de modelo, de exemplo para o que iria acontecer na dispensação da igreja. Hoje, como igreja, não podemos interpretar desta forma a manifestação dos dons, mas numa perspectiva evangélica relacionada ao serviço cristão, para cumprir os aspectos que eu destaquei: capacitar o povo de Deus para o serviço, promover o crescimento da igreja e desenvolver a vida espiritual dos discípulos. Vamos para o tópico 3. O que é que ele nos diz? Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. É importante, em detrimento disso, destacar a relevância dos dons. Os cessacionistas, que são as pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, defendem que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros, por terem algum dom. E isso acontece na vida de alguns irmãos em muitos lugares, mas não pode ser um motivo para que deixemos de acreditar naquilo que a Bíblia fala a respeito dos dons, porque não podemos tratar a exceção como regra, porque o apóstolo Paulo trabalha esse aspecto em relação aos crentes de Corinto, porque eles estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. E precisamos resgatar a noção de serviço que Cristo ensinou nos evangelhos, pois os dons vêm de Deus para servirmos a igreja de Cristo.
Veja o que podemos aprender sobre a diversidade dos dons. É o que nos chama mais atenção na lista de dons apresentadas por Paulo em 1 Coríntios. São 9, mas o que chama atenção é a diversidade deles. Dom de revelação, dom de elocução, dom de poder. Dados a cada um pelo Espírito, como o texto diz, para o que for útil. Isso é importantíssimo absorvermos. Porque o trabalho na igreja não é feito por uma só pessoa, mas por um conjunto de pessoas que formam o corpo de Cristo. Autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos nos orgulhar de portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas devemos ter humildade e temor a Deus. Não devemos usar o dom de Deus com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Precisamos usá-lo com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Conforme Paulo fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu tivesse todos os dons, mas não tivesse o amor, proveito nenhum teria. Não foi por acaso que o capítulo 13 de 1 Coríntios foi colocado entre o 12 e 14, né? O 12 fala dos dons, o 14 especifica línguas e profecia, mas entre eles está o 13, que nos fala acerca do amor. Então é importantíssimo nós termos essa compreensão para que possamos usar os dons como ferramentas que são para o desenvolvimento do serviço cristão, para a edificação do povo de Deus, para a edificação da Igreja de Cristo, para a propagação do Evangelho do Reino. Como conclusão, o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua Igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Se você quer ter uma ideia de que os dons estavam presentes mesmo depois dos apóstolos, perceba a orientação de Paulo a Timóteo. Timóteo, te oriento que despertes o dom que há em ti, o qual te foi dado através de imposição de mãos, por profecia. Então perceba que a manifestação dos dons estava ainda presente e continua presente na vida de todos aqueles que creem, se dedicam em fazer a obra do Senhor, em se colocar à disposição para que Deus possa usar. Então que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você para mais uma aula. Medite nos textos citados, procure ampliar o seu conhecimento acerca desse tema. Não se atenha apenas à aula. Cave fundo para que você possa a cada dia evoluir, crescer no conhecimento do Senhor. Oséias profetizando disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então precisamos a cada dia expandir o nosso conhecimento acerca do Senhor e nós podemos obter mergulhando na sua santa palavra. Que Deus te abençoe, tenha uma semana de vitória na presença do Eterno e aguardo você para estarmos juntos na próxima lição. Um grande abraço. Fique na santa paz do Senhor Jesus.